E aí, moçada, vamos dar continuidade aí ao estudo de elementos básicos para o bom entendimento nosso do binômio de Newton. Agora é a vez do triângulo de Pascal. Considero esse assunto, esse tópico, o mais importante acerca de determinados modelos de questões que caem principalmente na SpaceX. Lá na SpaceX é o único edital onde consta explicitamente triângulo de Pascal. Tá legal? E como é que aparece isso na prova, principalmente da SpaceX? Apareceu isso em outras, uma vez ou outra, bem em provas antigas. Como é que aparece isso? Bom, isso daqui, volto a dizer, vai nos auxiliar a estruturar a teoria de binômio de Newton. Então, o que nós vamos ver do triângulo de Pascal está focado única e exclusivamente no desenvolvimento da teoria do binômio de Newton. Tá legal? Esta configuração, triângulo de Pascal, cara, aqui nós temos várias propriedades importantes, lúdicas até, tá bom? Que podem ser exploradas. Então a gente vai aqui focar no que é necessário para os nossos concursos, tudo bem? E o que vem a ser o triângulo de Pascal, Anderson? Escrevi bonitinho para que você tenha tudo em mente aí estruturado na tua cabeça. É uma tabela formada por todos os binomiais escritos da forma binomial de I sobre J, onde I é a linha e J é a coluna em que os números binomiais se encontram. Anderson, notação semelhante ocorre no estudo das matrizes, certo? Sim, eu amo essa notação, mas você tem que ter em mente que a diferença desta notação I' J coluna da matriz para o triângulo de Pascal é que no triângulo de Pascal nós temos a primeira linha sendo a linha 0 e a primeira coluna sendo a coluna 0. Tá legal? Como estão aqui listados o conjunto de todos os binomiais. Tá legal, galera? Então, aqui no triângulo de Pascal, nós temos a linha 0 e nós temos a coluna 0, tá bom? Didaticamente, nós não costumamos escrever coluna 0, coluna 1, coluna 2. Tá legal? Então, que fique claro. Binomial, triângulo de Pascal começa na linha 0 e na coluna 0. Tá certo? Então, por exemplo, este binomial, você consegue perceber que ele está na quarta linha e na primeira coluna do triângulo de Pascal. Fechado, galera? Então estão aqui todos os binomiais estruturados no triângulo de Pascal. O que a gente faz? A gente quase não usa esta notação, mas sim a gente vai usar o quê? Todos os resultados desses números binomiais. Então, todos esses números naturais que aqui estão são os resultados, galera, de todos os números binomiais. Tudo bem até aí? Beleza, então estão aqui listados estes resultados. E aí você já começa a perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, todas as linhas do triângulo de Pascal começam e terminam por 1, correto? Todas as linhas do triângulo de Pascal começam e terminam por 1. Tá legal? Uma outra coisa importante é que se você pegar quaisquer elementos de uma linha qualquer do triângulo de Pascal, você vai perceber que, por exemplo, o 6, esse 6 aqui, olha, ele é equidistante aos valores extremos, que são 1. Tá certo, galera? Beleza. Você observa uma outra coisa importante. Olha para esse binomial de 5 sobre 1, por exemplo, e o binomial de 5 sobre 4. Esses binomiais, eles são o que, moçada? Complementares, tá certo? E os binomiais complementares, eles são o que? Eles são iguais, sim? E também eles são equidistantes aos extremos da linha, tá certo? Todos os binomiais complementares, eles estão equidistantes dos extremos, tá? E, cara, eu poderia falar aqui várias propriedades,
Só estou aqui tentando fazer com que você comece a enxergar coisas importantes acerca do triângulo de Pascal. Se eu fosse você, eu voltava o vídeo e anotava tudo isso que eu acabei de falar. Tá bom? E o que nos interessa? Nos interessa particularmente duas propriedades no triângulo de Pascal, que são o teorema de Stifel, ou relação de Stifel, e o teorema das linhas. E são esses dois teoremas que nós vamos estudar a partir de agora. Então vamos nessa. Vamos supor, galera, que eu só escrevi o triângulo de Pascal até a linha 3. Tá certo? Visualiza isso. Ó. Só escrevi até a linha 3. Não tem a linha 4, nem a linha 5 e tampouco a linha 6. Como é que eu faria para obter todos esses elementos da linha 4? Uma coisa você já sabe. Toda linha começa e termina com 1, correto? E para nós obtermos esses números que aqui estão, qual é o procedimento? Observe o seguinte. Perceba que para eu obter este número 4, qual é a operação que nós fazemos? Nós pegamos, olha, o número que está imediatamente acima do 4 com o número que está à esquerda deste número. Ou seja, se você pegar o 1 e somar com 3, isso vai dar quem? Vai dar o 4. Percebeu? 1 mais 3, 4. Você tem, por exemplo, este número 10 aqui da quinta linha. Como é que eu faço para obter este elemento 10 que está na quinta linha? Bom, eu pego o elemento que está logo acima do 10 e o elemento que está à esquerda deste elemento. Ou seja, 6 mais 4, isso dá quanto, moçada? Dá 10. Beleza. Esse elemento aqui, se eu quisesse calculá-lo, como é que eu faria? 3 mais 3, 6. Perfeito? Este elemento 15 aqui, por exemplo, ó. Tá vendo esse elemento 15? Como é que nós obtemos esse elemento 15? 5 mais 10. Perfeito, galera? Então tem aí a primeira estrutura e essa estrutura é muito importante. Se você somar dois elementos consecutivos quaisquer de uma linha do triângulo de Pascal, você obtém exatamente o elemento que está na linha seguinte, abaixo deste elemento. E esta relação, ela é chamada de relação de Stifel. Tá legal? Que está na próxima tela. Eu vou apagar esse aparato porque você já entendeu, tá legal? A estrutura que eu queria mostrar. E eu vou mostrar aqui para você a relação de Stifel. Está escrita bem aqui o que eu acabei de mostrar para você. Tá legal? Eu tenho dois binomiais que estão na mesma linha, percebeu? E eles são elementos consecutivos. Então, quando você soma estes elementos, você obtém um elemento que está abaixo deste elemento, que é o que está na linha n mais 1, está na linha abaixo e na mesma coluna deste elemento. Então, essa notação é a famosa relação de Stifel. É ela que permite nós construirmos o nosso triângulo de Pascal conforme mostrei a você. Tá legal? Na prática, Anderson, como é que eu posso usar a relação de Stifel? Cara, só a título de exemplo, eu estou colocando para você esse probleminha aí de concurso, tudo bem? Não lembro de onde. Acho que é de um vestibular, ou se eu não me engano, é da AFA, muito antiga. Mas vamos lá. Se n é um número natural, tal que n obedece a essa estrutura, determine este valor. Então vem comigo, galera. Vamos fazer esse problema aí com bastante calma para que você entenda legal como aplicar a relação de Stifel. Perceba que, olha, esses dois números binomiais, tá vendo esses dois? Eles estão na mesma linha e eles são consecutivos, percebeu? Então toda vez que você percebe a soma de binomiais que compõem essa estrutura, você pode usar a relação de
Stifel. Então, quanto é binomial de 10 sobre 5 mais o binomial de 10 sobre 6? Então, esta soma vai ser o binomial de 11. Lembra, você soma uma unidade à linha e você repete o denominador deste segundo elemento. 11 sobre 6. Esta soma, 11 sobre 6. O que nós vamos fazer? Vamos repetir a soma com o binomial de 11 sobre 7. E isso tem que ser igual a quanto? Binomial de 12 sobre n ao quadrado menos 2. Perfeito? Como eu já disse, nada se cria, tudo se copia, correto? Você aqui tem outra estrutura semelhante à anterior, onde nós podemos aplicar a relação de Stifel. Perceba que esses dois binomiais, eles estão numa mesma linha e eles são consecutivos. Então, quando você tem essa estrutura, relação de Stifel, é sinistro, relação de Stifel. Então vamos lá. Qual é o resultado da soma? 11 sobre 6 mais 11 sobre 7. Isso daqui dá quanto? Dá 12. A gente soma uma unidade ao numerador e nós repetimos a coluna do elemento que está logo acima desse. E aqui a gente tem, ó, binomial de 12 sobre 7 é igual ao binomial de 12 sobre n ao quadrado menos 2. Estamos diante de uma equação binomial. Como é que a gente resolve uma equação binomial? Você tem duas estruturas possíveis. Primeiro, que os denominadores sejam iguais. Então, igualando os denominadores, n ao quadrado menos 7, menos 2, perdão, n ao quadrado menos 2 igual a 7. Então, n ao quadrado igual a 9. Conclusão, ele diz que n é um número natural, tudo bem? Então, n tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 3. Mas só existe esta possibilidade? Você tem outra possibilidade, tá? Que a soma dos denominadores tem que ser igual ao numerador, ou seja, eles precisam ser complementares, tá certo? Então, se nós pegarmos n ao quadrado menos 2 e somarmos com 7, isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 12. Então, aqui nós temos que n ao quadrado, isso vai ser igual a quanto? 12 menos 7, 5. 5 mais 2 dá 7. Conclusão, o n pode ser mais ou menos a raiz quadrada de 7. Tá legal? Como ele exige que n seja um número natural, a resposta do nosso problema n igual a 3. Perfeito, moçada? Então tá aqui a aplicação da relação de Stifel. De novo, de Stifel. Ontem eu dei aula disso direto. Não falei uma vez isso. Então tá aqui, ó. N igual a 3 é a resposta na relação de Stifel. Fechado? Uma outra relação importante, dá um print aí se você precisar, volta ao vídeo, que eu vou apagar isso e nós vamos voltar lá no triângulo de Pascal. Então olha para cá. Outra estrutura muito importante que existe no triângulo de Pascal é a estrutura a qual damos o nome de teorema das linhas. Olha o que acontece em cada uma das linhas que compõem o triângulo de Pascal. Olha bem para cá, moçada. Vamos lá. Se eu somar os elementos da linha 0, isso dá 1, correto? Beleza. Se eu somar os elementos que compõem a linha 1, 1 mais 1, 2. Se eu somar os elementos da linha 2, isso vai dar quanto? 4. Se eu somar os elementos da linha 3, galera, vai dar 8. E o que você já percebe? Você percebe isso daqui de duas maneiras. Tá legal?
Então a gente já sabe aqui que o somatório da linha 4, sem você olhar, vai dar quanto? 16. Sim, quando você fizer essa conta aqui, vai dar 16, correto? 6 mais 4, 10. 10 mais 1, 11, mais 4, 15, mais 1, 16. Da linha 5, vai dar 32. Da linha 6, 64. E assim sucessivamente. E o que você percebe aqui? Você pode perceber isso de duas maneiras. Que a soma das linhas do triângulo de Pascal, tá certo? De cada uma das linhas do triângulo de Pascal, elas se desenvolvem através de uma PG, correto? Esses números que representam as somas das linhas estão em PG, correto? Mas não é isso que diz o teorema das linhas. Ele diz o seguinte: ao somarmos os elementos de uma linha n qualquer, esta soma vai ser igual a quanto? 2 elevado a n, correto? Bom, 2, linha 0. Quanto é 2 elevado a 0? 1. Linha 1. Quanto é 2 elevado a 1? 2. Linha 2. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Linha 3. Quanto é 2 ao cubo? 8. Então é isso que trata o teorema das linhas. Perfeito, galera? Entendido isso? Então vamos voltar lá na tela anterior para formalizarmos esta ideia. E ela está aqui escrita como teorema. Deixa eu colocar aqui maneiro para você. Teorema das linhas. E o que diz o teorema das linhas, moçada? Quando nós somamos todos os elementos de uma mesma linha, este somatório lhe dá quanto? 2 elevado a n. Tá legal? E aqui não se assuste que é comum aparecer nos nossos concursos a notação de somatório. Esta notação visa simplificar este somatório muito grande. Tá legal? Então, quando P vai de 0 até N, todos esses binomiais somados dão quanto? 2 elevado a N. Perfeito, galera? E aí, como é que a gente aplica isso daí num exemplo prático? Tá aqui o exemplo prático que eu vou fazer com vocês. No triângulo de Pascal, determine a soma dos elementos da linha N com os elementos da linha N mais 1. Como é que a gente faz esse problema? Esse problema também são de concurso, acho que é de um vestibular bem pesado aí, mas bem antigo. Tá legal? Vamos lá. Soma dos elementos da linha N com os elementos da linha N mais 1. Então, quanto vale a soma dos elementos da linha N, galera? Pelo que nós acabamos de ver. Soma dos elementos da linha N dá quanto? 2 elevado a N. Fechado? E a soma dos elementos da linha N mais 1? Quanto vale a soma destes elementos? Bom, linha N mais 1, o resultado vai ser quanto? 2 elevado a quanto? A N mais 1. E aí você percebe que é meramente você saber esses aspectos teóricos, que são muito importantes aí neste assunto, tudo bem, galera? Então vamos somar esses dois valores. Então a soma pedida pelo enunciado, ela é dada por 2 elevado a n mais 2 elevado a n mais 1. E efetuando essas contas aqui, esta potência, nós podemos escrever desta maneira: 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. Por que, Anderson? Produto de potências de mesma base, você repete a base e faz o que com os expoentes? Você soma os expoentes, já que aqui tem expoente 1. Perfeito? E o que você observa agora nesta estrutura? O 2 elevado a n é um fator comum, correto? Então, o que a gente faz com o fator comum? Colocamos em evidência. Perfeito? Colocando 2 elevado a n em evidência,
nós temos entre parênteses o 1 mais 2. Então a conclusão final é que eu não coloquei as opções de resposta, é que a soma desses binomiais, dessas linhas, corresponde a quanto? 3 vezes 2 elevado a n. Galera, muito importante essas partes teóricas que eu estou mostrando para você, tudo bem? Principalmente para você da SpaceX, onde está esse assunto explícito no edital. Nos outros concursos, não. Bom? Ficou claro isso para vocês, galera? Então, revisem aí essa série de vídeos teóricos, porque no próximo vídeo nós vamos dar início agora ao binômio de Newton. Beleza?